exatamente o que é que está a acontecer com o corpo de José Eduardo dos Santos. Está embalsamado ou não? Está em alto estado de decomposição e por força disso está a cheirar mal e foi abandonado por tudo e todos? Onde reside a verdade verdadeira relativamente aos restos mortais do ex-presidente da República de Angola? O judiciário angolano tornou-se um epicentro da corrupção abertamente encorajada pela administração de J-Lo. Rafael Marques detona João Lourenço e o seu executivo na cimeira de líderes Estados Unidos-África. Hoje, esta noite, aqui no Ecos da Semana, claro, no canal de outros tipos, Mwangolé TV. Mas até lá, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino das notificações, ponha um like, comente muito, partilhe o vídeo e desta forma você nos ajuda a crescer. E é claro que crescendo, a gente vai servir melhor. Bem-vindo ao Ecos da Semana, aqui no canal de outros tipos, claro, Mwangolé TV, como sempre, com myself, Master Ngolan Vuns. Obrigado por estar aí do outro lado, obrigado por mais uma vez nos fazer companhia. Hoje é noite de segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Estamos a dar passos gigantescos para o final do ano de 2022. Hoje, aqui no Ecos da Semana, a rubrica da Mwangolé TV, onde a gente fala sobre alguns dos assuntos que mais eco fizeram no decorrer da semana, dentro e fora da sociedade angolana, na sociedade angolana, dentro e fora do país. Temos aqui dois assuntos bicudos para conversar e vou contar aí muito com a vossa participação. Mas, por favor, aqui vai agora uma recomendação. Se você reside no Reino Unido, ou pensa residir no Reino Unido, ou pensa visitar o Reino Unido, ou pensa estar futuramente um tempo no Reino Unido e tem intenção, deseja enviar mercadoria para Angola, a solução é a GVG. Uma empresa de angolanos para angolanos, vocacionada e especializada pura e simplesmente no envio de mercadoria do Reino Unido para Angola. Todos os santos meses eles enviam 2 contentores de 40 pés para Luanda. Se você quer ajudar a sua família, você quer mandar mercadoria para negócios ou para fins filantrópicos, eles são a solução. Aqui no rodapé vai passando toda a informação. A pergunta ou as perguntas de $1 milhão, neste momento na mente de muita gente, muitos angolanos, mas o que é que está a passar exatamente com o corpo de José Eduardo dos Santos? Esta é a pergunta do $1 milhão. Está embalsamado ou não? Está em alto estado de decomposição ou não? Está em putrefação, está a cheirar mal e por isso foi abandonado, o jazigo está aí sem ninguém. As pessoas não suportam o cheiro. O que é que está a passar com o corpo de José Eduardo dos Santos? Onde reside a verdade verdadeira relativamente aos restos mortais do homem que dirigiu Angola por 38 anos consecutivos e dirigiu o MPLA por 39 anos consecutivos. Há tempos, falando aqui sobre o caso PGR versus Isabel dos Santos, dissemos que nos últimos tempos parece ser impossível deixar de ouvir falar o apelido dos Santos. Não podíamos estar mais certos. Mais uma vez, este apelido está na boca e na mente de muita gente. É manchete em vários órgãos de comunicação social, está viral nas redes sociais, fala-se em todos os sítios, comenta-se em todos os sítios, infelizmente pela negativa, muito pela negativa. Mas eu convido-lhe aí a fazermos aqui um exercício pequeno. Vamos olhar para alguns aspectos estranhos que aconteceram em torno do corpo de José Eduardo dos Santos. Por isso, a pergunta, o que é que está-se a passar com o corpo de José Eduardo dos Santos? O que é que tem de especial ou de misterioso o corpo de José Eduardo dos Santos?
quando ele ainda estava em vida, já havia uma disputa no seio do clã dos Santos sobre a guarda do ex-presidente da República. A viúva queria uma coisa, os filhos queriam outra coisa. Ou seja, por um lado os filhos mais velhos e do outro lado a viúva, que estava a ser coadjuvada pelo governo angolano. O senhor morreu a 8 de julho e surgiu outra disputa pela guarda do seu corpo, pela guarda dos restos mortais do ex-presidente de Angola. Novamente, de um lado, os filhos mais velhos e do outro, a viúva que novamente estava a ser coadjuvada pelo governo angolano. Essa senhora é muito sortuda, tem sempre o governo aí para apoiar. Depois, o corpo é enviado para Luanda, assim, quase numa cena de um filme, assim, um thriller, não é? Assim, tipo num sequestro. E digo aqui um sequestro porque o sucedido teve lugar numa altura em que os filhos haviam interposto um recurso num tribunal superior contra a decisão de um juiz que declarou Ana Paula dos Santos como a pessoa responsável pelos restos mortais de José Eduardo dos Santos. Quando os filhos se assustaram, o corpo de José Eduardo dos Santos já estava em Luanda. O corpo do presidente emérito do MPLA, como disse, o homem que dirigiu Angola por 38 anos consecutivos e o MPLA por 39 anos consecutivos, foi trasladado de Barcelona para Luanda, assim, nas pressas, assim, a três pancadas, né, de forma um tanto quanto atabalhoada, num porão ou no porão de um avião comercial. Não houve honras militares nem na partida e tampouco na chegada a Luanda. E estamos aqui a falar de um general de 3 estrelas. Como disse, o homem que dirigiu o partido que governa o país, dirigiu esse partido por 39 anos consecutivos. Depois, nós aqui na Mwangolet TV trouxemos em exclusivo, em primeira mão, a notícia segundo a qual o corpo do ex-presidente da República, o senhor José Eduardo Santos, havia sido trasladado de Barcelona para Luanda sem alguns dos seus órgãos vitais, tais como o coração e o cérebro. E essa notícia ou essa informação é a pura verdade. E eu desafio alguém para vir cá me desmentir. E agora, José Gama publica no seu portal uma notícia bombástica. Publica no Clube Capa uma bomba que, a se confirmar, nos coloca, enquanto sociedade, no fundo mais fundo do poço da imoralidade. E miséria moral gera miséria econômica, miséria social, e aí a gente consegue entender o porquê de estarmos no marasmo em que nos encontramos. José Gama escreveu o seguinte no seu portal Clube Capa. Está a haver registros de reclamações segundo as quais tem sido quase impossível visitar o jazigo onde se encontram depositados os restos mortais do presidente José Eduardo dos Santos devido ao mau cheiro que o corpo estará a exalar. O jazigo recebeu a visita da viúva Ana Paula dos Santos, mas, semanas depois, tornou-se insustentável a aproximação ao local. Inclusive, um dos guardas, colocado para guardar a urna, afastou-se do jazigo devido ao cheiro. Eduardo dos Santos morreu a 8 de julho em Barcelona, onde cuidava da saúde. No período em que o seu corpo se encontrava sob custódia das autoridades espanholas por conta do conflito entre os filhos e o Estado angolano, as filhas do antigo presidente decidiram que assim que o corpo fosse liberado, o mesmo iria ser submetido a um tratamento de conservação a longo prazo para depois ser colocado num jazigo. O processo foi interrompido face às circunstâncias em que o governo angolano sequestrou o corpo do antigo presidente, visto que, por parte de uma equipa do presidente João Lourenço, havia pressa em realizar o funeral de Estado em Luanda, com ou sem a presença dos filhos do malogrado. O corpo foi depositado num jazigo em Luanda até os dias de hoje, sem ter passado por um tratamento que evitasse putrefação e maus cheiros. De acordo com constatações, o corpo de Eduardo dos Santos chegou a Luanda sem receber o devido tratamento, entre parênteses, processo de embalsamento, pelo que nos primeiros dias em Luanda teve de passar por 4 caixões devido aos líquidos necrochorume
que estava a deitar quando exposto no quintal de sua residência no Miramar. Terá sido o antigo chefe da Casa Militar, General Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa, a protestar, reclamando que José Eduardo dos Santos merecia mais dignidade e que o corpo do malogrado não deveria ficar exposto conforme se encontrava. Acredita-se que, passado 4 meses desde que o corpo foi colocado no jazigo, o mesmo esteja já num estágio avançado de decomposição, o que estará a causar o forte e desagradável cheiro de cadáver. Segundo apurou o Clube Capa, nas últimas semanas o local foi isolado para não receber mais visitas até que as autoridades encontrem uma solução. Há informações de difícil confrontação indicando que João Lourenço terá prometido à viúva Ana Paula dos Santos que mais tarde ordenará a trasladação da urna para um local próximo à urna do primeiro presidente da República, Antônio Agostinho Neto, no mausoléu em Luanda. Tudo isso que andamos aqui a dizer, a ser verdade, constitui um escândalo de proporções titânicas. Não estamos aqui a falar de qualquer pessoa. Estamos aqui a falar do presidente, ou seja, do homem que dirigiu o nosso país por 39 anos consecutivos e a receber um tratamento tão, mas tão reprovável, até podia-se dizer demoníaco, das pessoas do partido que ele dirigiu estes anos todos. É um escândalo, sem termos que pôr em conta ainda, que não deixa de ser importante, as questões do Fórum da Saúde Pública, que é outra ameaça para a saúde pública. Então, não se aceita que estejamos a viver uma situação como essa. A ser verdade, como disse, nos coloca no fundo do poço da imoralidade, principalmente para os políticos. E é perigoso quando os políticos estão presos no fundo da imoralidade, porque miséria moral gera miséria econômica, miséria social, todo tipo de misérias. Então é importante que os políticos sejam pessoas com integridade moral. Mas para esse cenário que estamos aqui a viver, a ser verdade, é um escândalo que nos envergonha a todos enquanto povo, sinceramente falando. Bem, houve aí um desmentido, todo atabalhoado, sem pés nem cabeça. Um grupo de indivíduos decidiram colocar-se aí de frente do tal jazigo, tiraram umas fotografias com os dizeres aí, queremos garantir ou coisa assim parecida, que o jazigo está todo ele em condições. Meu Deus, não há um desmentido oficial. Tendo em conta a seriedade da notícia, é claro que é necessário que se faça um comunicado oficial, mas mais do que isso, quem tem a responsabilidade de fazer esse desmentido, mas de forma assim plausível, é a senhora Ana Paula dos Santos, porque afinal de contas foi ela que andou a lutar, a tirar-se no chão, a fazer mamã muchacha para ter o corpo de José Eduardo dos Santos. A senhora viajou, instalou-se no quarto, na casa do senhor, durante o tempo em que ele estava já estava praticamente a ir-se embora, e depois lutou nos tribunais para que tivesse a responsabilidade dos restos mortais do seu marido. Então, queria o corpo do marido para quê? Nesta altura, cabe à senhora Ana Paula dos Santos vir dizer aos angolanos o que é que exatamente está a acontecer com aquele corpo que a senhora tanto lutou para ter em sua posse. E o conselho que eu dou à senhora, convide aqueles jornalistas que são as vossas referências. Ernesto Bartolomeu, Cabingano Manuel, convida-os, vai com eles lá ao jazigo, põe eles a filmarem. A senhora passar uma mão por cima da urna e, se for possível, deixa cair uma lágrima por cima do caixão. E aí, nós os angolanos vamos sim saber, vamos ter a certeza se de facto está ou não o corpo de José Eduardo dos Santos conservado, ou se está mesmo a decompor-se. A senhora tem que fazer algo, senão vamos aqui ativar aquela máxima segundo a qual quem cala consente. Bem, como dissemos, houve alguns desmentidos. Quer dizer, não houve desmentidos, mas houve muitas reações. E há rumores segundo os quais está-se aí a preparar, não diria uma cabala, mas está-se aí a preparar um processo contra
José Gama por trazer esta notícia, porque vão dizendo inclusive que José Gama simplesmente é um fabricador de fake news, ou seja, fabricou fake news. Há um vídeo que está aí a rolar a dizer que o José Gama é mentiroso, isso, bababá. E a filha de José Eduardo dos Santos, a mais ativa, a mais expressiva, José dos Santos, reagiu relativamente a esta informação, segundo a qual tudo aquilo que o José Gama falou, ou disse, escreveu, é falso, e sobre a possibilidade de abrir-se um processo contra José Gama de calúnia e difamação. Eu vi agora, com muito espanto, um vídeo que está aí a circular com um voice-over de uma brasileira, que nem conseguem dar a cara e pôr as suas próprias vozes para fazer essa brincadeira de mau gosto, acusando o jornalista José Gama de receber dinheiro da Isabel dos Santos para inventar uma notícia segundo a qual o cadáver de Eduardo Santos foi abandonado. É assim, quem deu a conhecer Isabel dos Santos que circulavam estas notícias fui eu, José dos Santos. Portanto, eu sou testemunha que a senhora não sabia, ficou consternada, está chocada, como estamos todos. Então, parem de procurar bodes expiatórios, parem de procurar pessoas para arranjarem processos judiciais, andarem a arranjar problemas. Daqui a bocado vão querer prender o senhor José Gama por injúrias e blasfémia e difamação e não sei o que mais. Mas eu aviso-vos que caso façam processo de injúrias e difamação ao José Gama, eu pelo menos como filha que tenho direito, eu vou exigir uma amostra de DNA. Que abram o caixão que está lá no memorial para tirar uma amostra de DNA para saber se o corpo que está lá mesmo e que supostamente não cheira a nada e que está tudo bem, se esse corpo é do José Eduardo dos Santos. Então, continuem com as perseguições, continuem e peguem no José Gama se quiserem, prendam-no, mas se o fizerem, o processo vai ter que continuar e vocês vão ter que provar que o corpo que não está a cheirar mal é do José Eduardo dos Santos, por amostras de DNA. Porque eu, filha, tenho esse direito de exigir essas amostras. Está aí a reação da Tizé. Mas tendo em conta a seriedade deste assunto, é importante que alguém de direito venha dizer aos angolanos como é que este corpo está a ser conservado. Foi embalsamado, não foi embalsamado? Como é que está-se a evitar a decomposição do corpo? Mas mais uma pergunta aqui que se levanta. Por que embalsamar o corpo? Nós, os angolanos, por enquanto, tendo em conta as nossas conquistas desde que nos tornamos independentes, podemos ainda dizer que somos miniaturas, somos anões em certas áreas, mas temos a mania de grandeza. Por que vai-se embalsamar o corpo de José Eduardo dos Santos? Por que se embalsamou o corpo de Agostinho Neto? Qual é o benefício? O que isso abona à vida dos angolanos? O que um corpo de José Eduardo dos Santos ou um corpo de Agostinho Neto abona? O que evolui? O que traz de bom para os angolanos? Nenhum nem outro. São deuses, e não são semideuses, muito menos deuses. Ou por que vão ser embalsamados? Por quê? Por quê? O que isso faz? O que isso nos produz de grandeza? Absolutamente nada. É apenas uma ilusão ou simplesmente uma forma de ganhar dinheiro, tirar dinheiro dos cofres do Estado. Só pode ser por isso. Por quê? Por que vai se embalsamar? E como é que fica aquela máxima? Do pó viemos, para o pó regressamos. Que é isso? Por que embalsamar? No meu caso, eu não gostaria de ver os meus pais um dia que irem para o além, não gostaria de ver eles embalsamados, porque eu quero manter aqui na minha mente a memória dos meus pais, ou seja, a imagem dos meus pais enquanto eles estavam em vida. Eu não quero manter aqui na minha mente a imagem do corpo do meu pai embalsamado como se de uma múmia se tratasse. Não. Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Não é isso que tem dito? E aqui, ou seja, na sociedade angolana, parece que duas comadres estão de costas viradas. Passo aqui o pleonasmo. Quem diria
que, passados 5 anos, sem tecer quaisquer críticas a João Lourenço e ao seu executivo, o Rafael Marques, o jornalista Rafael Marques, viesse agora como um tsunami, lançando uma onda de críticas muitíssimo duras ao presidente João Lourenço e ao seu executivo. Quem diria? Foram 5 anos sem Queen nem Quan. E o pior para o presidente João Lourenço é que o jornalista Rafael Marques, o homem que o mesmíssimo João Lourenço chegou a condecorar com uma medalha pelo seu contributo na luta contra a corrupção, escolheu os palcos internacionais para fazer exatamente o mesmo que fez por mais de 2 décadas com Eduardo dos Santos e o seu governo, os seus sucessivos governos. Criticar, denunciar e expor as más práticas de governação dos dirigentes do MPLA, em particular a forma como estão agarrados na corrupção ou a corrupção. Fez o mesmo. E que se não bastasse, Rafael Marques expôs o governo angolano, criticou o governo angolano nos Estados Unidos da América, na altura em que ambos, ele e João Lourenço, se encontravam lá a participar no Estados Unidos África, Cimeira de Líderes, que teve lugar em Washington, D.C., de 14 a 15 deste mês. E a pergunta de $1 milhão: o que leva Rafael Marques a se desencantar tanto com João Lourenço, quando no passado recente houve medalhas de reconhecimento? O próprio jornalista sentia-se incomodadíssimo ao ver as pessoas a criticarem o presidente nas redes sociais. Eu não sei se você ainda lembra-se daquelas célebres palavras de Rafael Marques: vejo muita gente febril a destilar ódio contra o presidente João Lourenço. Onde está a razão de Rafael Marques, desta vez, vir assim com toda a força e criticar João Lourenço? Bem, nós procuramos exaustivamente qual foi, antes dessa intervenção de Rafael Marques, qual foi a última vez que Rafael Marques tivera tecido em fórum público críticas ao presidente João Lourenço. E o único que encontramos foi isso: uma entrevista que concedeu à Voz da América quando J-Lo era apenas candidato ao cargo de presidente da República pelo MPLA para as eleições de 2017. O candidato do MPLA, portanto o general João Lourenço, está a dar muito ênfase na luta contra a corrupção. Ele afirma ainda ontem afirmou que se ele for eleito presidente não haverá mais gasosas e não haverá mais corrupção. O que é que tu pensas sobre isso? Eu penso que o general João Lourenço está a fazer promessas sobre as quais não terá capacidade de cumprir. E não terá porquê? Porque o MPLA, por si só, é hoje uma sociedade anónima de corrupção. E para ele acabar com a corrupção, teria de mandar pelo menos a metade dos seus colegas para a cadeia, e ele não fará isso. E também seria importante para um candidato que quer combater a corrupção, até o momento João Lourenço ainda não falou em fazer uma declaração de bens para demonstrar qual é a fortuna que tem e, uma vez presidente, para nós podermos aferir quando sair de presidente se sairá com quanto. Porque a transparência deve começar por ele, não é? E ele tem de entregar a sua declaração de bens. Depois dessa entrevista da VOA com Rafael Marques em 2017, já não se ouviu mais nada, absolutamente nada de negativo a sair da boca dele em relação à forma como João Lourenço governa o país. Nunca mais. Muita gente chegou a criticar Rafael Marques. Como é que um homem que passou tanto tempo, fez nome a criticar a governação de José Eduardo dos Santos, a criticar o MPLA, como é que de um momento para o outro ficou calado? Se o MPLA continua no poder, o MPLA continua a governar, e muita gente a levantar muitos pontos de interrogação em relação à forma como o MPLA governa. Se o MPLA continua a governar, ou isso segundo várias pessoas, sem satisfazer as necessidades do povo, sem saber gerir as expectativas dos angolanos. Por que Rafael Marques ficou calado? Ele defendeu-se várias vezes, mas verdade seja dita é que Rafael Marques, desde esta altura, há
nunca mais ouviu-se falar, ou seja, nunca mais, pelo menos publicamente, veio tecer uma crítica a João Lourenço, ou seja, ao mesmíssimo MPLA, até que chega dia 13 de dezembro de 2022, em solo americano, Rafael Marques despeja o caldo todo e ele faz questão de publicar no seu portal Macangola o discurso que proferiu naquela cimeira. E vamos aqui começar. O título, logo como o título, Rafael Marques diz o seguinte: o presidente João Lourenço armou o sistema judicial para aplicar represálias políticas contra os seus inimigos pessoais, principalmente os familiares e associados mais próximos do seu antecessor. Entre parênteses, José Eduardo dos Santos. A aplicação desigual da justiça mostra-nos que está-se a dar proteção a alguns dos funcionários públicos notoriamente corruptos e em troca da sua lealdade ao líder. Bem. Estas declarações de Rafael Marques beliscam sobremaneira o tal de alerta vermelho da Interpol a Isabel dos Santos, a pedido da Procuradoria-Geral da República de Angola. Ela pode usar isso em sua defesa. Rafael Marques, nos Estados Unidos, na cimeira Estados Unidos-África, cimeira Estados Unidos-África, cimeira para os líderes, o que seja, onde está a participar o mesmíssimo João Lourenço a dizer coisas maravilhosas sobre Angola, Rafael Marques vem dizer não, as coisas não são bem assim. E nós não estamos aqui a falar de um jornalista qualquer, não estamos aqui a falar de um ativista dos direitos civis, dos direitos humanos qualquer, estamos a falar tão simplesmente do jornalista angolano, ou seja, do jornalista ativista mais premiado da história de Angola a nível internacional. Ou seja, o que o Rafael Marques diz fora do país tem muito peso. Isabel dos Santos pode fazer uso das declarações de Rafael Marques, ou seja, a extradição de Isabel dos Santos a Angola, ou para Angola, o que seja, só mesmo na imaginação de Pita Grossa. Se antes já se via quase impossível, uma utopia, agora eu acho que fica um pouco mais complicado. Estamos a falar aqui do homem que manteve-se calado em relação à forma como João Lourenço governa durante 5 anos. Não falou nada de corrupção, muito pelo contrário, chateava-se. Agora, não sei o que se passou com o jornalista. Não sei o que se passou com Rafael Marques, mas desde logo o homem sofreu uma metamorfose. No mínimo, uma pequena metamorfose. Ora, vejamos. Há dias, Isabel dos Santos concedeu entrevistas à DW, ou Deutsche Welle, ou Voz da Alemanha, e à CNN em Portugal. E em ambas entrevistas, ela disse que a família dos Santos é vítima de perseguição política do Estado angolano sob orientações do presidente João Lourenço. Em todo o trabalho que eu fiz na minha vida, eu sempre me comportei e pautei pela lei e nunca tive problemas, digamos assim, contratuais ou problemas de ilegalidade. E hoje também não os tenho. O que eu hoje tenho é uma perseguição política. É o presidente João Lourenço, que decidiu transformar a família dos Santos numa espécie de símbolo. Ele quer provar ao mundo que o presidente dos Santos era um mau presidente e que os filhos são os culpados. Isso é uma agenda política, de perseguição política, porque não há factos. É completamente inverdade a acusação que a PGR faz de eu não ter pago os consultores da Sonangol. Aliás, tudo na altura isso até é havia perseguição, o PCE. então, tudo isso é perseguição do presidente João Lourenço. A Sem justiça dúvida. angolana é e eu seletiva. fico triste em relação a isso. A justiça angolana é seletiva? Eu acho que a justiça angolana tem as mãos atadas. Eu acho que hoje dificilmente um juiz em Angola tenha a coragem ou a independência de decidir contra o Estado. Nós temos um Estado que é brutal, que é violento. Era a defesa de Isabel dos Santos, mas Rafael Marques não ficou nada impressionado com estas declarações da filha de José Eduardo dos Santos, tanto que escreveu um artigo intitulado O Ilusionismo de Isabel dos Santos, onde ele questiona
a alegada perseguição que Isabel Santos diz ser vítima. E ele dizia o seguinte: de que perseguição sofreu Isabel dos Santos? Uma perseguição que lhe permitiu furtar-se a uma notificação oficial e embarcar para um exílio de luxo no mesmo dia? Perseguição política é o que a maioria dos angolanos sofre diariamente por causa da herança deixada pelo seu pai, que inclui a escolha pessoal de João Lourenço como seu sucessor. Foi a última vingança de José Eduardo dos Santos contra o povo que nunca amou. Não há perseguições políticas quando se passeia livremente pelas praias mais badaladas do mundo e se mostram iates e benefícios inatingíveis para a esmagadora maioria dos angolanos. Tanto a defesa de Isabel dos Santos, naquela entrevista que ela concedeu ao DW ou à CNN Portugal, como o contraditório apresentado por Rafael Marques, não vai há mais de 3 semanas. 3 semanas no máximo, ou seja, foi algo que aconteceu recentemente. Então, a pergunta que se levanta aqui, o que em 3 meses, 3 semanas digo, fez com que Rafael Marques mudasse a sua opinião assim de forma radical em relação à forma como João Lourenço gere o país? O que Rafael Marques passou a ver nessas 3 semanas que não viu antes? Mas, voltando à intervenção de Rafael Marques no USA African Leaders Summit, ou Estados Unidos da América, África, a Cimeira de Líderes, Rafael Marques começou o seu discurso lamentando a detenção de um dos 3 jovens que aparecem num vídeo publicado no TikTok a dizerem que iriam receber no aeroporto Agostinho Neto J-Loy, o nosso gatuno. Há dias, o Serviço de Investigação Criminal de Angola deteve um jovem chamado Flávio Cayongo por causa de um vídeo do TikTok. Seu crime foi chamar o nosso presidente Lourenço de ladrão. No vídeo, os jovens criticaram a governação que assola Angola e que tem deixado muitos dos meus compatriotas com fome. Enquanto eu me encontro aqui, as autoridades ainda continuam a caça dos outros 2 jovens que participaram do vídeo. Isso é irônico. Há 23 anos atrás, o então presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, prendeu-me por eu chamar o seu regime de corrupto. Quando o presidente Lourenço chegou ao poder em 2017, prometeu mudanças, o fim da cleptocracia, o respeito aos direitos da sociedade civil e garantia da liberdade de expressão. Não houve coerência entre o discurso do presidente João Lourenço e a prática. Nos primeiros 6 meses no cargo, ele criou um impulso para a mudança que lhe proporcionou muito apoio por parte da população, inclusive o meu apoio. Mas o presidente não conseguiu inspirar a coesão necessária entre as instituições e o povo para garantir seus objetivos. Seu envolvimento provisório com a sociedade civil em todas as suas formas dísparas deveria tê-lo informado de que a construção do Estado exigia colaboração. Será que ele ouvia o que lhe diziam ou estava noutras sintonias e ouvia apenas outras opiniões? Onde estava João Lourenço para aproveitar esse apoio público que era necessário para efetuar mudanças duradouras? Quando João Lourenço chegou ao poder e entrou em cena, levantou a fasquia do combate à corrupção muito alta, chegando mesmo a dizer que não se importaria que no processo dessa luta contra a corrupção, os primeiros a tombar fossem os líderes do seu partido, do seu MPLA. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. A bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país. Estes males apontados aqui são o inimigo público número 1 contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. Nesta cruzada de luta,
O MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda, de líder, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido. Ou mesmo altos dirigentes do partido que tenham cometido crimes ou que pelo seu comportamento social estejam a sujar o bom nome do nosso partido. Mas, para Rafael Marques, o tão propalado combate à corrupção lançado pelo presidente João Lourenço não tem pernas para andar, uma vez que o regime de João Lourenço criou um sistema de patrocínio e recompensa que tem promovido a corrupção, dando como exemplo a escala de salários e benefícios do setor público angolano. Rafael Marques indicou tratar-se de um mecanismo interno e institucional para a produção em massa de ladrões de cima para baixo. No que concerne ao sistema judiciário do país, Rafael Marques disse aos presentes que em Angola não existe separação de poderes, por isso o sistema judiciário não é independente. Tanto que, segundo o jornalista, apesar das crescentes evidências de corrupção, a decisão sobre se os casos serão arquivados, paralisados ou levados à audiência nos tribunais continua a ser uma decisão política. Os poderosos e bem relacionados continuam a desfrutar da impunidade. Não há mudança palpável, portanto, não há justiça. Em maio passado, o juiz Daniel Modesto, que chefia a Câmara Criminal do Tribunal Supremo, rejeitou secretamente 7 acusações contra um dos generais mais notoriamente corruptos de Angola, Higino Carneiro. O juiz Modesto fez isso nas costas do plenário do Tribunal Supremo e sem informar o juiz de primeira instância que havia sido nomeado. E aqui entramos no cerne deste discurso de Rafael Marques, cheio de críticas à forma como João Lourenço gera Angola, como João Lourenço gera ao próprio combate à corrupção que ele lançou em 2017. Porque Rafael Marques, nessa sua intervenção, foi mais longe, dizendo mesmo que o governo do presidente João Lourenço financia casas e apartamentos multimilionários como gratificação para os juízes dos tribunais superiores e sustentou essas afirmações dizendo o seguinte: desafiando a obrigação constitucional de imparcialidade judicial, o Decreto Presidencial 69-21 autoriza a Procuradoria-Geral da República e os tribunais a dividirem entre si 10% de todos os bens recuperados, uma recompensa pela penhora judicial que equivale a um conflito de interesses. Tragicamente, o judiciário angolano tornou-se um epicentro da corrupção abertamente encorajada pela administração do presidente João Lourenço. E no final de sua intervenção, Rafa, como é carinhosamente chamado pelos mais próximos, ironicamente disse o seguinte: como diz a letra da OMS, conheça o novo patrão igual ao antigo patrão. Uau! My God! Declarações muito fortes de Rafael Marques. Noutras palavras, ele disse à comunidade internacional que o presidente João Lourenço é tão corrupto quanto as pessoas que ele acusa de serem corruptas. Se não, vejamos. Rafael Marques disse aí à comunidade internacional o seguinte: tragicamente, o judiciário angolano tornou-se um epicentro da corrupção abertamente encorajada pela administração do presidente João Lourenço. E, no final da sua intervenção, assim de forma irônica e que mostra claramente que ele está aí a apresentar uma ruptura com João Lourenço, não obstante o reconhecimento, não obstante a medalha, Rafael Marques disse: segundo, ou como diz a letra da OMS, conheça o novo patrão igual ao antigo patrão. Quem é o novo patrão? Quem é o antigo patrão? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, estamos na mesmice.
é tudo continuidade. Eu convido a quem ainda não leu o discurso do Rafael Marques. É uma pena que no Macangola continua simplesmente, até a última vez que eu visitei estava simplesmente publicado em inglês. Para aqueles que entendem inglês, por favor, vão ler, que tem aí muita coisa importante. Mas o que nos mostra aqui é que estamos na mesmice. Até o Rafael Marques, que deu o benefício da dúvida, que tentou ajudar ou, sei lá, dar um tempo ao tempo ao presidente João Lourenço para, de um momento para o outro, vir contra ele, é porque ele chegou à conclusão de que estamos na mesmice. Nada mudou para melhor. E como é que nós ficamos, os angolanos? Vamos continuar sempre assim, um passo à frente, dois atrás, um passo à frente, dois atrás. As lições da vida, a guerra fratricida há 27 anos, não tiramos lições, não aprendemos. Vamos continuar sempre encravados no mesmo sítio. Prosperidade, felicidade, só mesmo nos sonhos. Quando é que os nossos sonhos vão se tornar realidade? E com este batalhão de doutores, de gente intelectual, os experts, o que é que vocês têm feito com isso? Há aí um autor do livro O Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry, em francês, talvez não esteja aqui a pronunciar o nome, mas é o autor de um livro muito bom, O Pequeno Príncipe, que ele diz: se queremos um mundo de paz e justiça, devemos colocar a inteligência a favor do amor. Se queremos um mundo de paz e justiça, devemos colocar a inteligência a favor do amor. Você que está aí, você que diz que é o tal intelectual, você que não quer que te chamem de outra forma a não ser doutor, para onde vai a sua inteligência? Para onde vai a sua inteligência? Tantos doutores, tantos intelectuais, o que é que têm feito com o país? Gandhi disse palavras incríveis. Talvez seja de despertar para muitos de vocês que dizem que são intelectuais, vocês que têm a responsabilidade máxima, acrescida, de mudar o país, mas não fazem nada mais do que tirar o que é de todos e colocar nos vossos bolsos. Eu vou aqui fazer leitura de algumas palavras fortes de Gandhi, que ele diz: as coisas que vão nos destruir são a política sem princípios, o prazer sem consciência, a riqueza sem trabalho, o conhecimento sem caráter, o conhecimento sem caráter. Quem se ralou, carapuça lhe serviu. A adoração, ou seja, o negócio sem ética e adoração sem sacrifício, ou a entrega sem compromisso. Qual é o contrário disso? Princípios, consciência, trabalho, caráter, ética e compromisso. É a única solução. Do contrário, Angola próspera era uma vez. Só mesmo nos nossos sonhos. Bem, chegamos ao final de mais um Ecos da Semana, nesta edição de segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Obrigado por estarem aí mais uma vez, obrigado por nos fazerem companhia. Fiquem atentos por muitos mais vídeos que a gente vai trazer aqui nesta quadra festiva. Por favor, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal se ainda não está inscrito, ativar o sino das notificações, pôr um like, partilhar, comentar e, é claro, fazer tudo e mais alguma coisa que você acha que pode fazer o nosso canal crescer. Bye bye, estamos juntos, até a próxima. Mwangole